Então, assim que eu botei a mão e comecei a orar, e como uma cobra, como uma serpente, ele deslizava a barriga no chão e foi pelo quarto e ia até a cozinha. Ele atravessou toda a extensão da casa, ele foi em todos os cômodos com a barriga. Tem marcas roxas nos braços, nas costas, às vezes murro, marcas roxas ao redor dos olhos, pelos murros que você dá nela. E ele em desespero, eu não vejo fazer isso. Já foi tirando a alcinha, querendo mostrar os peitos, e falava para mim: você quer ver meus peitos? E de repente mudava a voz, e ele não tinha ninguém para me ajudar. Às vezes ele falava em voz alta, era madrugada, xingava palavrões, me ameaçava, cuspiu nos meus pés diversas vezes, com muito ódio. Olá, meus amigos e minhas amigas, corajosos e corajosas. Meus parabéns, meus parabéns. Não fugir desse assunto. Certamente você crê nas Escrituras Sagradas. São elas que falam tanto desse assunto, desde Gênesis. As Escrituras falam do diabo. Então, tenho muito dó, muita pena dos medrosos, dos bobinhos. Olha, eu tento compreendê-los. Então, não quero usar palavras mais fortes do que isso. Bobinho pode, né? Ingênuo é melhor? Eu sei que dá dó. Afinal de contas, ter medo desse assunto é ter medo deles, dos nossos adversários. Como que nós podemos enfrentar um adversário que está em guerra contra nós, se nós não conhecermos as suas armas, a sua maneira, a sua astúcia, a sua forma de lutar contra nós? Como que nós vamos vencer os nossos adversários desconhecendo-os totalmente? É como pegar uma espada, uma arma no escuro e ficar tentando atingir o adversário. Perigosíssimo. Já quando você o conhece, sabe das suas armas, o seu modo de agir. Paulo falava: nós não desconhecemos os seus ardis, ou a sua astúcia, a sua esperteza. Ora, meus amigos e minhas amigas, Paulo estava praticamente nos estimulando a também conhecer as astúcias, as armas de Satanás, que são armas espirituais. Não, o diabo nunca ninguém viu, não tem forma, eles colocam aí chifre, essas imagens feias, essas caras tenebrosas, aterrorizantes, porque ele é do mal. Ele é um anjo expulso do céu, que está destinado ao lago de fogo e enxofre e ao tormento eterno, mas hoje ele já é atormentado. E ele nos odeia porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus e temos possibilidades de irmos lá de onde ele foi expulso, e nunca mais ele retorna para os céus. Sim, está me ouvindo agora falar com vocês. Eu orei muito hoje, antes do nascer do sol, para o Senhor Deus me capacitar, me proteger, preparar esse tempo e me ajudar
Porque eles me odeiam, assim como odeiam você. Vou contar algumas experiências que eu tive com eles, e não porque eu quis, não porque eu procurei essas experiências, não porque eu procurei escutá-los, não. Foi ao acaso que aconteceu e eu vou lhes explicar. Eles já prometeram me matar, e não só uma vez. E não pensem que eu sou um super crente, um super santo. Deixem de ser ingênuos. Não, 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 não. Expulsar demônios, como eu fiz, todas as vezes que eu tive oportunidade, basta crer no nome de Jesus. Basta crer no nome de Jesus. Claro, crer de verdade, não da boquinha para fora, crer de todo o coração. Mas aí todo cristão crê em Deus, crê em Jesus de todo o coração, ou não? Eles estão no nosso meio, portanto, desde Adão e Eva. Eles são espertos, eles sabem tudo de Deus. Eles são atrevidos e trabalham incansavelmente com a única intenção de nos destruir, nos separando de Deus. Eles são capazes de pegar o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, e transformá-lo num monstro, torturando, escravizando, acorrentando-o. Eles vêm e se apossam do corpo que era para pertencer ao Espírito de Deus. Encontram a casa vazia e eles vêm em fúria, muitas vezes vêm em legiões. E aí a situação do ser humano é uma desgraça. Vejam o que eles fizeram na vida de um rapaz. Então, eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo, um dos nomes de demônios é espírito imundo, veio dos sepulcros, do cemitério, ao seu encontro, homem possesso. E esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. Nem mesmo concorrentes conseguiam segurar aquele homem. Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos. Mas ele arrebentava as correntes, quebrava os ferros dos seus pés. Vocês estão entendendo a fúria de demônios? Ninguém era suficientemente forte para dominar aquele homem, ajudar aquele homem, segurar, socorrer aquele homem. Ninguém. Noite e dia ele andava gritando, cortando-se com pedras entre o cemitério e as colinas e os montes, dia e noite, gritando, se machucando, se cortando com as pedras, ora no cemitério, ora nos montes.
atormentado 24 horas por dia. Mas por que, Jairo? Por que esses demônios, esses espíritos imundos dominavam a vida desse homem, tirando-lhe a paz? Nós não sabemos qual era o estilo de vida, ou qual foi o estilo de vida desse homem. O que ele fez para que esses demônios o pegassem e o dominassem. Nós não sabemos qual foi a porta de entrada da vida desse moço. Tudo começa com uma porta aberta. Essa porta é nós que decidimos trancá-la para os demônios ou abri-la, escancará-la. Vamos ver daqui a pouquinho como manter esta porta bem trancada. E não é difícil, claro que não. Quando esse moço possesso por demônios viu Jesus de longe, correu, ajoelhou-se diante dele, prestem atenção. Foi o espírito imundo que foi correndo e se prostrou diante de Jesus. Jesus gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Te suplico por Deus que não me atormentes. Vejam a crueldade desses demônios. Atormentavam, mas temiam o tormento. É assim que eles fazem com os seres humanos que permitem, que deixam, que abrem a porta. Rogo-te por Deus que não me atormentes, pois Jesus havia dito: saia desse homem, espírito imundo. Jesus então lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu o espírito imundo, porque somos muitos. Daqui a pouco vocês vão ver quantos. E implorava, se humilhava, suplicava para Jesus insistentemente que não os mandasse sair daquela região. Era uma região morada deles. Os muitos demônios, as legiões gostavam daquela região, daquele lugar, terra ali dos Gerazenos, sabendo que eles teriam que sair do corpo daquele homem. Para isso que Jesus estava ali, eles fizeram um inusitado pedido ao Senhor. Olha a necessidade que os demônios têm de habitar um corpo. As vítimas aqui foram os porcos. Prestem atenção. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram, vejam bem qual é o único nome que causa terror a demônios, ao diabo, a Satanás. Parem de adorar outros nomes, outros deuses. Pare de confiar neles. Pare de ir em busca de proteção de santos, seja lá quem for, orixás, sei lá, Buda, Maomé, qualquer Deus. Pare de confiar em imagens de escultura, pedir proteção. Não estou falando da sua religião, eu estou falando da Bíblia. Eu estou provando para vocês, eu não estou falando da minha religião, da minha igreja. Eu estou falando da palavra de Deus. Se você ama a Deus, confie, crê nessa palavra. Dê crédito àquilo que eu estou falando. Eu não estou falando de mim mesmo. Não é minha doutrina.
Vocês estão vendo que os demônios só têm medo, medo, medo de Jesus. Jesus é o único nome que faz com que eles se estremecem, que eles percam. Eles só obedecem o nome de Jesus. Eles só têm medo do nome de Jesus. Se apega a esse nome. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram Jesus: manda-nos. Vejam bem, eles obedecem ordem apenas de Jesus. É só Jesus que tem autoridade sobre eles. Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele, Jesus, lhes deu permissão. E os espíritos imundos saíram do moço e entraram nos porcos. E veja agora o que aconteceu com esses animais. A manada de cerca de 2.000 porcos. Haviam 2.000 demônios ou espíritos imundos no corpo daquele moço. Como que ele poderia ter paz? 2.000. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e se afogaram. Vocês conseguem ter noção da vida desgraçada que esse moço vivia? Ah, sim, um detalhe. A outra versão diz que esse moço andava nu, sem roupas, pelado. Vejam o poder dos demônios, dos espíritos malignos, imundos, quando o homem, o ser humano, abre a porta do seu coração. Satanás, seus demônios trabalham dia e noite, cuja intenção é uma só: nos colocar contra Deus, nos afastar de Deus, nos fazer pecar contra Deus. Eles não se conformam de que nós vamos herdar os céus, a glória junto com Deus, que é isso que Lúcifer tinha. Ele era um anjo de luz. Rapidamente vou testemunhar algumas experiências que eu tive, não vou contar todas, foram muitas. E aqui, com muita humildade e modéstia, que eu não tenho poder nenhum, nunca tive poder nenhum. Se os demônios se submeteram a mim, foi no nome de Jesus, não foi em nome de Jairo. Ninguém expulsa demônios em seu próprio nome ou no nome de algum outro, de santos, de Nossa Senhora. Não. Pare com isso. Demônios se expulsam em nome de Jesus. Em meu nome expulsarão demônios. Ele não falou que é em nome de outro. Durante o período do movimento ali em São José dos Campos, na minha casa, está aí essa foto aí antiga, em que eu recebi ali na minha casa drogados, prostitutas, até um travesti, especialmente viciados, álcool e drogas. Fazíamos culto todas as noites. E ali no bairro começou a vir muita gente. Afinal de contas, nós éramos conhecidos ali como a casa dos prostitutos gays
e maconheiros. Nos reuníamos ali em orgias, em bebedeira, em maconha, cocaína, enfim, todo tipo de drogas. E não vou contar como tudo começou, porque senão o vídeo vai ficar longo como foi o último, não? Sobre a minha querida Igreja Batista Regular do Calvário, em que o vídeo teve 1h30. Muito obrigado a todos que assistiram. Muito obrigado. Então ali durante o louvor, durante os momentos de oração, os espíritos malignos, imundos, se manifestavam. E foi um grande susto para mim, quando a primeira vez o demônio pegou ali um homem alcoólatra. Ele era alto, forte, e ele foi buscar a oração. Ficou sabendo que ali era uma casa de oração, todos os dias tínhamos oração, todos os dias orávamos. Ele foi buscar ajuda, porque amava a sua esposa, me lembro bem dela, muito magrinha, muito sofrida. Ela amava aquele homem forte, másculo, e ele a amava. Porém, ele não resistia às bebidas, não resistia ao álcool. Cervejada, era cachaça, era uma mistura. Ele era alcoólatra. E apesar disso, trabalhava. O demônio pegava ele na casa dele e o fazia espancar a sua mulher. E ela, como gostava muito dele, não queria denunciá-lo. Foi nos pedir ajuda, ele concordou, ele queria ajuda. E quando o demônio pegou ele ali, eu estava ali dirigindo o culto, ali no meu pouco conhecimento, cheio de gente, os curiosos, outros vinham dar apoio. Tinha havido ali já um tumulto, todo mundo com medo. Ele mudou a voz, ele revirou os olhos, começou a falar palavrões, eu mandei ele calar a boca. Creio eu que ali o Espírito Santo de Deus já estava me ajudando. Eu tinha alguma experiência vendo pessoas lá na Assembleia de Deus, onde eu cresci, expulsando demônios dentro da igreja. Isso eu vi muitas vezes. Ser um membro de igreja, já vou antecipar aqui, não nos livra de demônios. Não nos protege de demônio. Igreja não protege ninguém de demônio. Ser frequentador de igreja não nos livra de demônios. Cuidado. Então eu tinha assistido pastores, obreiros expulsando demônios, e eu nunca tive medo disso. Nunca tive. E peguei ele instintivamente pelo braço, levei lá num cômodo à parte, num quarto, só eu e ele. Não sei explicar de onde veio aquela coragem, não me perguntem, isso aí é coisa dele, é coisa do meu Deus, é coisa do meu Senhor. Eu mantive uma calma, que eu mesmo depois fiquei me perguntando, Deus meu, o que é isso? Não me senti poderoso, não sou idiota. E ali passei pro meu ali auxiliar, pro meu amigo, que continuasse a reunião, e lá no quarto falou um monte de coisas, me ameaçou com um murro, mandei colocar a mão para trás de novo. Era até engraçado, porque eu, um pobre pecador miserável, dando ordem a um espírito, e ele obedecia. E fecha a sua boca, cala a sua boca, e ali eu comecei a expulsar. Até que os espíritos saíam, ele se desfalecia, caía no chão, depois acordava, semblante sofrido, com vergonha, e eu aconselhava, vai para sua casa, busque ao Senhor, procure uma igreja, e fuja da bebida, não beba mais,
Lute, meu amigo, lute contra a bebida. Luta. A bebida está sendo a porta aberta para que os demônios venham e destruam o seu matrimônio, o seu casamento. A sua esposa te ama. Elas têm marcas roxas nos braços, nas costas, às vezes murro, marcas roxas ao redor dos olhos, pelos murros que você dá nela. E ele em desespero, eu não vejo fazer isso, irmão Jairo, eu não vejo. De repente, quando eu vi, já fiz. A bebida, o álcool, essa praga, essa maldição, essa droga maldita, lícita, normal. Maldição trazida pelo diabo. Algumas pessoas tinham que ficar morando na minha casa. Era uma casa pequena, de apenas 2 quartos, mas chegou ali a morar 14, 15 pessoas. Porque a família não queria mais, não aguentava mais. E a pessoa chegava na minha casa dizendo que quer mudar de vida. Então se transformou numa casa de recuperação, de graça. Nunca cobrei nada, nunca lucrei nada com isso. Muito pelo contrário, nós passávamos dificuldades, vivíamos de doações. Durante o período em que durou aquele movimento, aproximadamente 10 meses, 1 ano. Eu nunca vou esquecer o rosto daquele moço. Aproximadamente 40 anos, ele era homossexual e bastante discreto, em outras palavras, não era efeminado. Semblante muito triste, porque além de homossexual, ele era viciado em álcool, ele era alcoólatra. Esse moço chegou em minha casa em grande desespero. Ou nós o aceitávamos para morar ali conosco, ou ele ia morar na rua debaixo do viaduto. Tinha um olhar de quem estava a ponto de desistir da vida. Claro, o recebemos. Não tinha onde ficar. Esse moço chegou na minha casa em desespero, não tinha onde ficar. Pouco tempo depois, já percebia pelos olhos avermelhados dele puxei conversa. A situação era desesperadora. Alguém pula o muro, vai na minha casa e acontece isso que eu estou lhes relatando. Veio uma força sobre mim, me lembrei que começou a participar conosco nas orações, culto todos os dias, ajudava nas tarefas domésticas. Estávamos ali mais ou menos em 12, 13 pessoas morando juntos. Depois de uns 15 dias, ele me disse que apareceu uma oportunidade de trabalho, garçom. Eu conversei com ele, mas como que você vai trabalhar num lugar que vai servir bebida se você está lutando para fugir do alcoolismo, para vencer o alcoolismo? Você vai ficar perto. Não, irmão,
eu estou me sentindo já forte, fortalecido, eu acho que já superei e eu quero contribuir também financeiramente. Eu vejo que as dificuldades... Era um homem de quase 40 anos, então vai trabalhar. Mas não acreditei nele. Os primeiros dias de trabalho dele, ele estava muito feliz, compartilhava comigo que ele estava conseguindo vencer as tentações, estava já se declarando liberto totalmente do alcoolismo. Não, é um perigo. Ninguém jamais vai se libertar do álcool trabalhando no ambiente que tem álcool, que tem as bebidas de garçom ainda. E um dia ele se trancou no quarto, não queria participar das orações, não queria conversar. E eu insisti e ele abriu a porta, chorando, muito abatido. Confessou para mim que ele caiu em tentação. Era óbvio. E pediu para mim orar por ele. Quando botei a mão na cabeça dele, o demônio o pegou, e aí foi a única vez que eu vi isso em toda a minha vida. Ele caiu no chão assim que eu botei a mão e comecei a orar. E como uma cobra, como uma serpente, ele deslizava a barriga no chão e foi pelo quarto e ia até a cozinha. Ele atravessou toda a extensão da casa, ele foi em todos os cômodos com a barriga, deslizava a barriga, o peito dele. Eu fiquei horrorizado. Não senti medo, senti dó, muito dó. Até que ele parou aonde eu estava. E ali terminei de expulsar esse demônio e ele voltou ao normal. Depois, com muita vergonha ou com desejo de voltar a beber, foi embora de casa. Nunca mais soube dele. Próximo caso foi uma mulher, uma jovem ainda, mãe de 2, 3 filhos, numa situação de miséria total, não só de doenças, como de quase passando fome. Ela era irmã de um moço que veio do terreiro do Candomblé, que estava na minha casa, também problema de alcoolismo. Chegou na minha casa com os 2 pés enfaixados e um amigo meu, enfermeiro, fazia curativo na sola dos pés dele, de onde saíam vermes. Eu vi esse amigo tirando com a pinça vermes. Os 2 pés dele estavam apodrecendo, porque ele abandonou o terreiro do Candomblé, se converteu na minha casa, e o orixá lá disse que os pés dele iriam apodrecer. Lembro do nome dele até hoje, Rodolfo, muito querido, muito bonzinho. E fazíamos curativos ali nos pés dele, ele usava 2 muletas e foi se recuperando. E a irmã dele veio visitar o Rodolfo. Toda sorte de problemas tinha essa mulher. Toda sorte de miséria, de doenças. Deus meu e Senhor meu, eu nunca vou esquecer, nem dela, nem do seu irmão, Rodolfo, o nome dela não me lembro. E ele pediu antes que ela fosse embora, irmão Jairo, ora pela minha irmã. Ela também andou frequentando lá o terreiro comigo. Quando comecei a orar por ela, manifestou. E dessa vez
não foi apenas um demônio. Os demônios se manifestaram nessa mulher de várias maneiras. Mudava-se a voz dela constantemente. Teve um determinado momento que ela quis tirar a roupa. Já foi abaixando a blusa dela, ela estava de alcinha, já foi tirando a alcinha, querendo mostrar os peitos, e falava para mim: você quer ver meus peitos? E de repente mudava a voz, com voz grunhido, com voz masculina. E o mais inusitado, de repente ela começou a falar como criança, sabe, uma criancinha, carente, quase chorando. E essa voz de criança me falava: não me manda sair do corpo dela, não faça isso comigo. Era uma vozinha de criança. Eu expulsei todos os demônios. E ela foi para a casa dela, não soube mais dela, não voltou mais a participar dos cultos. Estou apenas relatando para vocês aquilo que eu vi nesse período. Eu estou relatando para vocês o que os demônios são capazes de fazer, apenas isso. E por último, não vou relatar mais, porque o vídeo vai ficar muito longo. Grande amigo meu, esse era viciado em todos os tipos de drogas. Maconha, crack, cola de sapateiro, todos os tipos. Muito meigo, muito bonzinho. Família sofria muito, muito. Não vou entrar em detalhes. Pode ser que ele esteja assistindo esse vídeo e não quero que ninguém o identifique, saiba quem é ele. Eu respeito muito. Somos muito amigos. Se você estiver assistindo, meu amado, importante que aquilo ficou no passado, não é? Ah, eu gosto demais dele. Ele é uma bênção, uma bênção. Deus transforma maldição em bênçãos nas nossas vidas. Ele pulou o muro da minha casa entre 2 e 3 da manhã, bateu na janela e eu observei pela fresta, porque ele não falava, ele só bateu, mas não falava. Quando eu abri a porta, em silêncio, ele entrou, sentou-se. Ele já era tímido, ele já era extremamente reservado. Seus 18, 19 anos. Eu só percebi que ele estava drogado. Até então, nunca tinha acontecido manifestações de possessão, manifestações demoníacas, em todas as vezes que eu orei por ele. E dessa vez foi diferente. Sem falar nada comigo, ele foi até a cozinha, pegou uma faca, e quando ele foi cortar o pulso, eu dei um pulo nele, tomei a faca, o abracei e nem comecei a orar, só falei no ouvido dele: Deus, tenha misericórdia dele. E nessa hora manifestou demônios. Aquele menino meigo, frágil, magrinho, sofrido, se transformou. O semblante dele, a voz, os olhos, olhou bem em mim, bem de perto, e falou: maldito, não me mande sair dele. Eu marquei esta noite para levar a alma dele. Eu vou repetir para vocês, segurando a Bíblia diante dele, as palavras que o demônio me disse.
Maldito, não me mande sair dele, que eu marquei essa data, esta noite, para levar a alma dele. Eu vou te matar se você me mandar sair dele. Eu, desempregado, passando momentos difíceis, com dificuldade para me alimentar e pagar meu aluguel, solitário, angustiado, enfim, cheio de problemas. E de madrugada, alguém pula o muro, vai na minha casa e acontece isso que eu estou lhes relatando. Veio uma força sobre mim, me lembrei que sim, o diabo é mentiroso e pai da mentira. E se ele é mentiroso, então não ia me matar. Eu poderia mandar sim que ele saísse do corpo daquele meu amigo querido. E aí foi até amanhecer o dia. Ali eram muitos demônios. Eu já cansado. E ele me ameaçava. Várias vezes tentou me agredir. Muitas vezes o punho dele vinha em minha direção. Coloque tua mão para trás. Imediatamente ele colocava, mas ele era atrevido. Eu saía, ele caía. Aí quando eu falava para ele reagir, ele levantava, já vinha outros demônios, depois outro, até que eu já exausto, cansado, Senhor me ajuda. Estava cansado. Foram horas e horas, é a primeira vez que tinha acontecido isso. Isso foi há 25 anos atrás, me lembro bem. Senhor, me ajuda. É só eu e ele, não tinha ninguém para me ajudar. Às vezes ele falava em voz alta, era madrugada. Xingava palavrões, me ameaçava. Cuspiu nos meus pés diversas vezes, com muito ódio. Ele me ajudou, me socorreu na hora. De novo eu estou falando para vocês na presença dele e eu vou prestar contas. Vou. Se eu estiver mentindo alguma coisa, até porque com qual intenção eu mentiria, eu inventaria alguma coisa aqui desse relato. Veio ao meu coração, ao meu pensamento, de uma forma bem nítida. Fale, o Senhor dos Exércitos te repreenda. E eu disse, o Senhor dos Exércitos te repreenda. Ele caiu. E aí, diga, Espírito Santo, entra nele. E aí, ele abriu os olhos. Levantei ele e acabou. Se eu fosse falar para vocês como a vida dele está abençoada, a família dele, a esposa, os filhos, netos. Ele é vitorioso em todos os sentidos, desde profissionalmente, que ele é muito bem sucedido, não posso entrar em detalhes, e toda a família dele. Uma bênção. Muito amigo meu, nós nos amamos muito, homem de Deus. É isso. Eu não tenho como contar outros relatos, mas considerei esses os mais importantes. Mas o que faz com que os demônios tenham acesso ao ser humano e os domine e faça morada no corpo que era para ser templo do Senhor? Vamos ver então? Primeiro, Efésios 4, 27. Sempre falei esse versículo aqui. Não deis lugar ao diabo.
não deis lugar ao diabo. Efésios 4, 27. Isso a Bíblia foi escrita para cristãos. Foi não? Então, o Senhor está falando com os cristãos, com os que creem em Deus. Não deis lugar ao diabo. Qualquer um pode dar. Qualquer um pode dar. Tem cargo na igreja, não, desde pastor até aquele mais humildezinho, qualquer um pode dar lugar ao diabo. Como o diabo vem, como o diabo entra, como damos acesso ao diabo, como damos autoridade ao diabo sobre nós, aqui. Aquele que vive pecando habitualmente, é do diabo. Em outras palavras, aquele que vive na prática do pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Adão e Eva, vocês lembram? A conversinha lá no ouvido de Eva. Toda desobediência a Deus atrai desgraça. Toda desobediência a Deus é uma porta aberta para os demônios virem. Porque quando você desobedece o Senhor, você comete transgressão. Você recusa, rejeita os seus preceitos, os seus mandamentos. Você passa então a dar legalidade para os demônios virem e fazer morada em sua vida, trazendo desgraça e morte, destruição. Satanás, seus demônios só não têm autoridade sobre a sua vida quando o Espírito de Deus está aqui. Quando o Espírito de Deus faz morada em seu corpo, em seu coração. Quando o seu corpo é templo do Senhor. João 14, 23, eu gosto muito e vou repetir de novo. Aquele que tem os meus mandamentos e os pratica e os guarda, será amado pelo meu Pai. Então eu e ele viremos para ele e faremos nele morada. Vai ter espaço para Satanás vir invadir uma casa onde Deus está habitando? Deus nos deu essa honra de fazer de nós a habitação dele. Mas Deus e pecado não cabem no mesmo lugar. Aonde o pecado está, quem tem que estar é o diabo. Posso ler de novo? Aquele que vive na prática do pecado é do diabo. Pecado é toda desobediência, toda transgressão, toda rejeição ao Evangelho, à palavra de Deus, às ordenanças do Senhor. Não vamos brincar com isso. O que todas essas pessoas que eu lhes falei tinham em comum era o pecado. O vício é um pecado. Não lutar contra o vício é abertura para o diabo. Por isso deixei tanto essa música da querida pastora Ludmila Feber, nunca pare de lutar. Porque ele vem, Satanás vem com as suas armas para nos derrotar, nos destruir. Cabe a nós lutar dia após dia. E as nossas armas, conforme Efésios, são espirituais. Oração, leitura da palavra, jejum, louvar a Deus, buscar a presença de Deus dia e noite, ficar conectados com Deus, oração, 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 oração. Buscar as coisas do alto. As nossas armas contra as armas do diabo é a presença de Cristo Jesus em nossa vida todos os dias, a toda hora, a todo momento.
em espírito de oração. A fé em Cristo Jesus, a fé na sua palavra, conhecer a sua palavra, amar a sua palavra, amar o Senhor Jesus, confessar o Senhor Jesus como nosso único Senhor e Salvador. É o que nos livra, é o que nos protege das forças satânicas malignas. Não vamos brincar, ser religioso não tem nada a ver, frequentar uma igreja não tem nada a ver. Eu já vi pessoas possessas dentro da igreja. Cuidado, qualquer pecado, a mentira, o adultério, a prostituição, o ódio, a raiva, o rancor, são tudo isso portas abertas, escancaradas para o diabo vir. Só uma vida de santidade com Cristo é que nos protege, que nos livra da atuação do diabo, sua força contra nós. Terminar. O diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus, eita, a sua religião invoca o Filho de Deus, ensina isso, que só o Filho de Deus tem poder contra os demônios que estão por aí, como Pedro falou. Veja bem o que Pedro falou. 1 Pedro 5,8. Cuidado, vigiem, estejam alertas. O diabo ruge como leão feroz, buscando pessoas para destruir. Vamos brincar com isso? Continuando. Filho de Deus se manifestou, ele veio para destruir as obras do diabo. Não fala aqui outro nome não, que tem poder de destruir as obras do diabo. Fala que Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado. Eita! Você é nascido de Deus, então não tem pecado na tua vida. Pecado voluntário, não. Pecado porque você sabe que é e está cometendo, não. Pecado involuntário é outra coisa. Porquanto a semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar no pecado porque é nascido de Deus. Os nascidos de Deus fogem do pecado, odeiam o pecado, têm nojo do pecado, são sinceros com Deus, têm a mente tranquila com Deus, sabe que se o Senhor vier a qualquer momento, vai subir, está salvo, tem convicção da sua salvação. Os nascidos de Deus, os que não vivem na prática do pecado, estão protegidos. Porque a semente de Deus permanece nele. Glória a Deus, que honra. Deste modo conhecemos, veja isso aqui, meus queridos. Deste modo conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Eita, já ouviu essa história que todo mundo é filho de Deus? A Bíblia diz que não. Não é assim não. É mentira que todos são filhos de Deus. Eis aqui a prova. Deste modo, conhecemos quem são os filhos de Deus, quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça, não procede de Deus. A justiça aqui é a verdade. E a verdade é o quê? Não é a palavra? Nem tampouco aquele que não ama seu próprio irmão. O amor é a marca do cristão. Cuidado, o ódio do ser irmão. Aqui está falando que são filhos do diabo. Portanto, não abra a porta do seu coração para o pecado e que os demônios virão juntos, senão através de possessão, através das influências. Todas as suas decisões, a decisão do Filho de Deus é tomada segundo as Escrituras, orientados pelo Espírito de Deus. A luz de Cristo
tem que iluminar a nossa mente, nossos pensamentos e todas as nossas decisões, se guiados pelo Senhor. Mas quando nós estamos separados do Senhor, nós somos guiados pelo diabo. As decisões, como Eva tomou ali, convencida pelo diabo. Nós somos convencidos pelos demônios quando nós deixamos de ser convencidos pela palavra de Deus, pela palavra de sabedoria. Não vamos dar lugar para o diabo. Enche-se do Espírito de Deus por meio de uma vida consagrada a Ele. Consagra seu corpo, alma e espírito ao Senhor Jesus Cristo, e o Espírito dele virá fazer morada na sua casa, e a porta vai estar trancada para as forças contrárias, para as forças do inferno, para os demônios, enfim. Abra a porta para Jesus e ela será fechada automaticamente para o diabo e seus demônios. Amém? É isso, espero ter ajudado, esclarecido vocês, os corajosos que estão assistindo esse vídeo. Muito obrigado. Receba o meu abraço, receba o abraço do Pai do céu e a proteção do nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Amém? Muito obrigado.